Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do DoseaCast. E hoje nós vamos para o 5º episódio, com personalidades que tiveram aqui, que muito nos honrou, e hoje não vai ser diferente também, trazendo uma figura bastante ilustre. Eu sou Tiago Dosia, diretor da Dosia Corretora de Seguros, e estou ao lado do meu irmão Max Dosia. É isso aí, Tiago. Vamos receber hoje, em especial, nosso querido amigo Ronaldo Dalcin. Obrigado, viu, Max? É uma honra estar participando do DosaCast, 5º episódio. Também quero aqui parabenizar toda a equipe lá da Dosia Corretora pelos 35 anos de serviços de excelência para esse mercado de seguros, contribuições enormes para o crescimento aí da indústria de seguros, não tão somente Sergipe, a gente está falando, mas a indústria de seguros do Nordeste e também do Brasil. Muito obrigado. Quem é Ronaldo Dalcin? Bom, eu gosto sempre de usar essa palavra, um abnegado da indústria de seguros. Eu sou apaixonado realmente pelo que faço. Minha história aí remonta inicialmente ao extinto Banco Real, ao qual tenho muita honra de dizer que trabalhei, iniciando em 1989 como contínuo. Então fui bancário por um longo período, lá galgando cargos, fui escriturário caixa, tesoureiro. E aí o que aconteceu? Em determinado momento, eu fui transferido para um posto de atendimento bancário que ficava dentro da Gerdau Porto Alegre. E lá, o que aconteceu? Como era um público que tinha uma renda per capita muito alta, eu comecei a me destacar em vendas, e especialmente em vendas de produtos de seguro, capitalização e previdência, que era o que o banco tinha, assim, digamos, desse cenário fora financeiro, né? Digamos que foi picado aí? Sem dúvida. E era uma agência muito boa de vendas, por conta, especialmente, do pessoal ter conhecimento dessa necessidade de proteção e ter uma renda para consumo desses produtos. Então, em 1998, surgiu um convite para eu participar de uma dinâmica para gerente comercial na Real Seguros, que era a empresa até então do grupo Banco Real. E fui. Aliás, foi um voo surreal. Foi o primeiro voo da minha vida que eu peguei, viu, Max e Thiago, de primeira classe na Varig. Servia ainda pratos de louça, talheres de prata, espumante. Só que teve tanta turbulência nesse voo, uma pessoa até chegou a bater a cabeça, machucou, que nem consegui curtir essa viagem, digamos assim, que foi a única viagem, como eu disse, de fato de primeira classe. Mas lá, né, meu diretor, na época, o diretor da Real Seguros, né, que promoveu essa dinâmica, Matusalém Matos, né, um grande abraço se ele estiver aí nos escutando, uma figura sensacional na minha carreira, convidou algumas pessoas para essa dinâmica, né, eram acho que 6 ou 7 pessoas para uma vaga. E aí eu me recordo que uma das propostas dessa dinâmica era alguns itens que estavam em cima da mesa, um clipes, um batom inacabado, uma caneta sem tampa, coisa sem sentido, mas que tu teria que pegar aquilo e vender ao grande grupo que nos assistia, para justamente demonstrar a tua habilidade de argumento, de vendedor. E eu pensei, eu vou escolher esse batom, porque apesar de ser um batom inacabado, eu vou traduzir nele algo que demonstre a raridade dele e que faça alguém consumir. Eu disse, esse batom quem usou na época, acho que usei a Xuxa, esse batom foi da Xuxa, a gente tem o certificado aqui para comprovar, e eu fui nessa linha de defesa, e até então, certamente, compondo outros tantos testes que a gente fez, eu acabei sendo escolhido, e aí realmente acabei indo para a Real Seguros. Mas uma frase que marcou minha vida e foi determinante nessa escolha de eu sair do banco, que eu estava muito bem, para ir para a Real Seguros, Matusalém Matos cunhou ela para mim. Olha, enquanto tu é bancário, tu é mais um. Com todo respeito aí, por favor, a todos os bancários. Mas enquanto tu é securitário, tu tem uma carreira. Eu fui voltando no voo pensando nessa frase, marcou minha vida. E eu saí dali ainda, digamos assim, incerto da minha escolha, mas eu comecei a refletir em cima dessa base, dessa frase. E aí eu cheguei em casa, conversei com a esposa, e aí acabei decidindo ir para a Real Seguros. E de lá para cá, sim, aí de 98 para frente, exclusivamente em seguros. Mas eu não sei se vocês recordam, à época, a Real Seguros, ela tinha, digamos assim, 2 canais de venda. Um que atendia só corretor, não sei se vocês se lembram disso, e as pessoas que eram da Real Seguros
e que ficavam dentro das agências do Banco Real para vender essencialmente produtos de seguros, capitalização e previdência. Dentro das agências. Dentro das agências. Aí essa carreira aí, Max, ela foi assim meteórica, porque eu comecei a atender uma agência muito grande, que foi até um risco a Real Seguros, digamos, me colocar nessa agência, mas foi uma aposta importante de uma pessoa que já tinha praticamente 10 anos de banco, já tinha uma história, e ali foi. Então, eu trabalhei em praticamente todas as agências do Rio Grande do Sul, atendendo todas as agências do Rio Grande do Sul. Comecei a me tornar uma pessoa conhecida, dali fui crescendo. Você iniciou no Canal Banco, não? Canal Banco, isso. E aí vira referência, tu acaba que fica como um mentor das pessoas novas que entravam, né, construção de um trabalho assim que foi feito com grande empenho, eu digo, e especialmente com os colegas do banco, porque para esse canal banco, tu precisa ter relacionamento com os teus colegas de banco, porque essencialmente é ele que tem o relacionamento com o cliente lá e que vai te ajudar na venda. Então a gente tinha metas desses, essencialmente, como eu disse, eram 3 produtos, previdência, capitalização e produtos de seguro, mas eu sempre contava com o apoio do gerente e sempre estava disposto a ajudá-los, né? Porque eles tinham outras demandas, venda de cartão, crédito pessoal, ativação de conta, inúmeras coisas. Mas isso era ainda no sul do país? No sul do país. Certo. Aí o que aconteceu? Em 2004, lembra que eu fui para a Real Seguros em 98. Em 2004, me liga uma headhunter. Olha, recebemos aqui a indicação do teu nome, né, tem uma dinâmica de grupo aqui que gostaríamos que você participasse. Qual a companhia seguradora a gente não fala. Normalmente a headhunter é assim. Mas eu nunca fechei porta para esse tipo de situação. Por mais que também estivesse satisfeito onde eu estava, fui. Aí era Já no mercado securitário, com a frase compre batom, você chegou dentro do mercado securitário no Rio Grande do Sul. Exatamente. Aí o que aconteceu? Eu cheguei no local, eram em torno de umas 40 pessoas para uma vaga. E aí lá nesse dia, transcorrido a manhã de testes que a gente fez, à tarde ela falou qual era a empresa, era Itaú Seguros. Só que eu pensei o seguinte, poxa, era Itaú Seguros para atender corretor de seguros, que no canal banco eu nunca tinha tido contato na minha vida. E aí, poxa, vai me servir como experiência. Mas aqui, tipo, tinha pessoas ali que olhavam, são já mestres de mercado, 10, 15, 20 anos, né? Tinha uma pessoa que trabalhava, inclusive, na própria Itaú Seguros. Eu pensei, pô, de repente até carta marcada estão justificando uma dinâmica aqui, mas ela já veio escolhida, né? E nisso as fases foram se passando, né? E eu fui galgando, ultrapassando, até que eu fui pra final. E eu fui pra final com quem? Eu e a menina da Itaú, que já era Itaú Seguros. E aí veio, na época, Décio Portela, que hoje mora, inclusive, no exterior, para fazer a entrevista final junto com a gestora local. Lembra que tinha a menina da Itaú. Eu pensei, poxa, já tô super feliz. De 40 pessoas, eu nunca atendi corretor, tô aqui na final, né? Grêmio Internacional, né? Vamos lá, né? Vamos embora. Mas, enfim, aí foi uma entrevista bem intensa, porque ele era um cara que a gente percebia que ele ia muito no conflito, te cutucava para ver aonde tu ia chegar. Uma das coisas que ele falou, que ele perguntou o que eu fazia no banco, eu disse que eu vendia seguro para o cliente final. Eu disse, tá, então tu tá ferrando o corretor de seguros, né? É isso que tu tá me dizendo? Porque aqui tu vai atender corretor. Caramba, ele foi super incisivo, mas eu entendi ali para me testar como que eu seria, o comportamento, reação, linguagem corporal, mas saí dali. Aí transcorrido uma semana, foi escolhido. E o Itaú é uma companhia que também é oriunda de um grupo econômico com um banco. Com banco, exatamente. Agora, eu achei curioso, porque já tinha essa menina e realmente, assim, eu conversei com ela no bastidor, ela se posicionava muito bem mesmo. Então você saiu do Real e foi para... Fui para Itaú, em 2004. Né? Lembra que somando todo o período nessa primeira inserção de grupo, eu saí com 15 anos, somando banco e Real Seguros, né? Sim. Banco Real, Real Seguros. Fui para Itaú em 2004. Na época, não sei se se recordam, a Itaú ela trabalhava segmentada. Ela tinha o canal médio mercado, o canal potencial estabelecido e o corporate. Eu entrei nesse médio mercado. E aí é o que eu digo sempre, como humildade é importante. Ali eu achei que eu era um gênio de seguro, que eu conhecia tudo. Meu amigo, quando eu fui trabalhar no médio mercado, atender o corretor de médio mercado, que trabalha nesse middle, e com os subscritores que a Itaú tinha, ali eu aprendi seguro de verdade.
a qualidade daquelas pessoas que trabalhavam na Itaú e o quanto a Itaú valorizava a capacitação para o colaborador era impressionante. Eu tinha que, me lembro, uma vez por mês eu ficava em São Paulo fazendo treinamento de produto. Fui capacitado por 8 ou 9 meses. Uma semana em São Paulo, segunda a sexta. Praça Alfredo Egídio Souza Aranha, número 10, me lembro até hoje o endereço. Lá no Itaú, que é um complexo gigante. Memória... Bom, enfim, aí a Itaú decidiu, isso a Itaú tinha, ela mudava muito rápido. Aí entrei no médio mercado. O que aconteceu, Itaú? Não vai ter mais médio mercado. Eu, caramba. Aí eu fui pro canal como se fosse o canal Varejo, vamos chamar assim, com Salatino, e meu diretor era Grilo, que tá hoje na Surrai. Enquanto ele no mercado, aí a gente relembra algumas histórias daquela época. Só que o que aconteceu? Quando eu fui pro Varejo, houve uma outra mudança. De uma grade no Varejo, que eu tinha, sei lá, 40 corretores, poxa, me botaram para atender 240 corretores, desse corretor que praticamente não conhecia nada de Itaú. E eu, poxa, ali eu vi que eu não estava feliz. E aí eu fui conversar com uma pessoa na Itaú, sabendo que estava abrindo uma vaga no corporate, para ver se eu tinha oportunidade. Eu só pedi uma única coisa para ele. Eu só quero que tu consiga que eu participe dessa dinâmica. Poxa, é difícil. Eu só tô te pedindo isso. Dali para frente é comigo. E eu vou ser sempre grato a Marco Antônio Salatino. Me lembro, grande figura também, grande chefe que eu tive. E aí fui para São Paulo com febre para participar dessa dinâmica. 38, 39, tava mal mesmo. E era uma mesa gigante que tinha na Itaú. O diretor difícil também, Pedro Luiz, nossa, ele era carioca, era um cara bem difícil, mas conhecia seguro como poucos. E aí assim, eu fui lendo a revista Você e C.A., que era praticamente na época um lançamento no Brasil, né? Quem queria ser empreendedor e tal, né? Tá na atualidade desse segmento do business, li aquela revista, li no avião, né? Tal, enfim, ele não usou nada daquela revista, nada daqueles termos, ele foi na linha e tal, assim, muito duro, é isso, tal. E eu respondi todas as perguntas, só tava eu ali, ele e mais uma pessoa me entrevistando. E ele virou as costas, tchau. Eu falei, Pedro, só fazer uma pergunta, meu voo, eu já tinha pensando, pô, vou conseguir, botei meu voo para 10, 11 da noite. Meu voo 11 da noite, se era 10 da manhã, ele já tinha me liberado. Eu posso ficar na área aqui, faz o que tu quer. Se quiser voltar para tua casa, pode voltar. Nossa, mãe do céu. Pensei comigo, não fui eu, não fui escolhido. Pensei dali, mas pô, eu com febre, ruim, não consegui mal almoçar. O que eu fiz? Eu comecei a passar nas áreas. Na cara de pau, porque o meu segmento na Itaú não era aquele. Lembra que eu trabalhei em varejo, trabalhei em middle, e eu disse, eu quero ir pro corpo, eu não conhecia. E comecei a me apresentar. Eu entendo que aquilo me ajudou muito. Porque eu fui entender, né, conversar com o subscritor, como é que funcionava a área, para ver, né, essa questão de divisões lá, eles dividiam pro Energy e tudo. Tô curioso pra saber como você chegou na Tóquio, viu? Aí cheguei... A história... Aí cheguei, voltei, poxa, fui escolhido. E aí sim, foi na minha visão, em termos de conhecimento técnico na carreira até então, até aquela época, assim, onde eu mais absorvi, porque aí eu comecei a conviver atendendo Enel, March, corretores, mega brokers lá que eu atendia em determinado momento. Até no início da sua carreira. Isso. Logo que eu saí da Itaú Seguros. Corporativo, né? Isso. E aí, você se lembra que eles fizeram, a Itaú fez uma joint venture com a Itaú Excel Seguros Corporativos? Eu fui para a Itaú Excel Seguros Corporativos atender esses corretores. Aí aprendi demais. E realmente é um segmento que precisa estudar muito para atender corretor. Porque ali a gente está falando de grandes riscos, grandes usinas, grandes indústrias. Me lembro que nós fechamos na época o pacote da Grendene Brasil. Muito técnico, né? Muito. E assim, tu conversava com um corretor que conhecia seguro, meu amigo. Sim. É impressionante. É diferente, né? Você trabalhar demais com gestor de banco e com corretor de seguros. Total. A qualificação existe um abismo absurdo entre essa tua colocação. O cara que está no banco e o cara que é corretor de seguros. O cara se capacitou que está aqui. Ele tem a capacitação, a certificação que configura como profissional habilitado a vender essas apólices de seguros. Mas, enfim. E aí, fiquei lá até 2008. Aí, determinado dia, um ex-chefe meu na Real Seguros, que até então, que até aquela época já não era mais Real Seguros, era Tóquio Marine. A
Lembra que a TOC comprou praticamente toda a operação da Real, só ficou o Vida, que ficou com o canal Banco, Zurich lá, enfim, mas foi quase toda a operação. Queria conversar comigo. Pô, nós éramos muito amigos, fomos colegas inclusive de banco, né, muito tempo. E aí eu imaginei que ali poderia ter algum convite. E aí ele veio realmente fez um convite, vou desligar uma pessoa, eu sei o quanto tu conhece de seguros, especialmente de transporte, hoje eu comentei no treinamento, inclusive o quanto é um ramo que me aflora conhecimento e eu gosto de operar, e eu queria que tu voltasse conosco. Só que aí o que aconteceu? Bom filho. A parte financeira não fechava. E eu estava muito bem na Itaú. O meu chefe na época era José Roberto Schelak, me lembro, descendente de polonês. Maravilhoso, ficava em São Paulo, mas é um cara que dava autonomia, confiava. E aí nós ficamos negociando, eu com esse chefe da Real, né, que então toca 3 meses. Puxa. Entre idas e vindas, acho que talvez o 10º encontro que ele me ligou pra gente conversar, eu falei, pô, Rogério, eu vou almoçar contigo. Rogério Chimalfas, até hoje tá no mercado, virou corretor de seguros. Eu vou, mas eu vou na amizade, pô, a gente tá conversando tanto, a gente não chega, então, mas eu vou pro teu amigo, mas nem vamos falar de proposta, não vem aqui hoje, tu vai voltar a trabalhar conosco. Tá bom, já peguei meu carro, fui. Aí ele falou assim, é o dobro. Rogério, não brinca com isso, filho pequeno em casa, filho tem 2 anos, eu estou te oferecendo o dobro que tu ganha na Itaú. Aí, meu amigo, aí não tinha como segurar. Porque, além da parte financeira, eu conhecia essa empresa. Eu conhecia ele. Eu tinha uma história. Um legado, né? Exatamente. Voltou para casa. O mais difícil, nesse momento, foi eu ligar para esse meu ex-chefe da Itaú Excel, que é o Zé Roberto, para dar notícia. Porque ele era um cara maravilhoso, viu, Thiago Max? Maravilhoso mesmo. E aí liguei, olha, Zé, preciso te falar uma coisa e tal, né? Surgiu uma proposta, né? Vou voltar para a Toca. Não vai não. Eu banco. Eu falei, Zé, olha só, deixa eu te dizer uma coisa, eu conheço o RH da Itaú e todo o respeito que eu tenho a essa empresa, pela proposta que me deram, não vão conseguir bancar. Eu banco sim, me diga aí. Eu falei, X, ele, boa sorte pra ti, pra voltar. Aí voltei pra casa. Enfim, isso foi, vamos botar aqui 2004, 2008, né? Eu voltei pra Tóquio Marine. E aí o que aconteceu? Essa história é famosa na companhia. Na verdade, você voltou para Tóquio, né? Já era japonesa, isso. Na Real, o Japão já estava... Banco Real, Real Seguros, Itaú e para Tóquio. Isso. Aí o que aconteceu? Meu chefe, menos de 1 ano, que me repatriou, foi demitido. E além dele, o diretor, que é esse Matusalém, também foi demitido. Nossa. Aí eu pensei, caramba, meu amigo, eu conheço o mundo corporativo. Né? Entre aspas, né? Eu sou o peixe do cara, ele era peixe do diretor, toda essa linha aqui profissional foi demitida. Confiança, né? Isso, é cargo de confiança. Cargo de confiança. O cara me trouxe como gerente sênior, né? Para pagar esse salário, eu era o braço direito dele, mesmo sendo aquela época o mais novo, né? Mesmo. Tudo bem, tinha uma história anterior, mas naquela época era o mais novo. E aí foi demitido e tal. Poxa, o que eu faço agora? Aí me liga Rogério Spezia, que até hoje vocês conhecem, está na Tóquio, que assumiu a região, promovido, dizendo que no outro dia estaria em Porto Alegre e queria falar comigo. Eu, sabe o que eu fiz? Eu peguei uma caixa e comecei a botar todos os meus pertences de gaveta ali. Cheguei em casa, minha esposa olhou, o que tá mexendo aí? Teu currículo, um computador compacto, me lembra até hoje. Amor, aconteceu isso, e ela, ixi, é o que vai acontecer. Pô, o cara tá vindo aqui, essa linha profissional toda demitida, eu sou o próximo. A equipe da sucursal desesperada, mas o que vai acontecer? Pô, não sei, não tem nem o que dizer pra vocês. Mas o que aconteceu, né, que às vezes a gente se angustia por antecedência, né, nossa cabeça começa a criar histórias, cenários, né. Ele vem sentar comigo e fez uma pergunta teste, olha só, com essa história, né, já tivemos reuniões juntos, né, tu já tem uma história aqui nesse mercado do Rio Grande do Sul. Se eu te transferir amanhã para Cuiabá, tu vai? E eu pensei, esse cara tá me testando. Se é para ajudar a empresa, eu vou. Aí matei ele também. Boa. Era o que eu queria ouvir, ele falou. Aí dali fez a reunião com a sucursal, começou a andar. Mais ou menos uns 15 dias ele me liga de novo. Tô indo amanhã aí com o diretor. Aí eu, já tô há 15 dias, alguma coisa deve vir, né? O plano... E aí foi convite para assumir a sucursal Caxias do Sul. Sim. E aqui lá fiquei aí de 2009 até 2012,
Até hoje a Toca Marina só tem 2 sucursais lá. Porto Alegre, que atende Porto Alegre Metropolitana, e a região sul do estado, que é Pelotas, Rio Grande, aquela região, né? E Caxias do Sul, que atendia os outros 2 terços. Então lá eu comecei a minha vida de muitas viagens. Porque imagina, eu pegava de Caxias a Uruguaiana, eram uns 700 quilômetros, tinha um corretor lá, Santana do Livramento, fronteira Argentina, fronteira Uruguai, tudo. Santa Maria, toda essa região a gente atendia por Caxias do Sul. Só que ao fardo intenso de trabalho, isso me fez ser um cara muito conhecido no Rio Grande do Sul. Por quê? Conheci praticamente todos. Eu já Porto Alegre já dominava, concordo? Entre aspas, com todo o respeito e toda a humildade, mas já atendia lá há muitos anos. E quando eu vim para cá, eu me fiz conhecer na outra parte do estado que até então não tinha tido contato. Então hoje no Rio Grande do Sul, acabou que ficou um nome muito estabelecido assim, em termos de conhecimento. Tanto é que quando eu vou ao Conec, nossa colega está aqui no bastidor, a CBL sabe o que eu estou falando. Eu tenho, além das regiões Nordeste, que é a Toca, eu tenho o Norte e Nordeste pelo Sinteg, que fiquei conhecido, e tenho todo o Rio Grande do Sul, porque trabalhei lá boa parte da minha carreira. Então é um congresso intenso que praticamente eu não paro, porque tem pessoas que eu não vejo há 2, 3, 4, 5 anos, né, que querem saber notícias. Mas aí depois de Caxias do Sul, né, eu me recordo até hoje, né, isso foi 2012. João Melo foi um grande diretor, nordestino inclusive, era diretor nacional da companhia à época, me liga numa segunda-feira de inverno de Caxias do Sul. Eu estava indo para o jantar da Confraseg, a qual eu era um dos membros lá. Eu sempre gostei de participar desses grupos, e lá era um grupo muito interessante, que além de fomento do mercado de seguros, ele fazia muita ação solidária. E isso eu sempre gostei. Maravilha. A gente se reunia no grupo, poxa, ó, precisamos comprar um cortador de cabelo para uma pessoa que foi para o hospital público, que não tem como cortar, porque o cara tá cheio de piolho e tal. Nós juntava ali, fazia um mútuo, digamos assim, né? Mutualismo solidário, para que a gente pudesse ajudar essas pessoas, e também aí ações em prol do mercado, de desenvolvimento, né? Aí ele me ligou, olha, ô Gauchão e tal, né? Tá sabendo aí da reestruturação que teve aí nas regiões Norte e Nordeste? E eu soube muito en passant, porque o Álvaro, que era um antigo diretor que certamente vocês conheceram, eu tive reuniões com ele na Real Seguros. Inclusive ele foi numa reunião que eu estava em Porto Alegre, um cara muito inteligente, inclusive. Pois é, tinha sido demitido e tal, né? Mas imagina, eu era, na época, o líder mais novo da Regional Sul. Menos de 3 anos. Recém-promovido. Ele, ó, queremos fazer um convite. Eu falo, João, você assume a região Nordeste? Nós vamos dividir ela em 2. Até então o Álvaro pegava as 2. Nós vamos dividir em 2. Vamos ter 2 diretores agora. Um grande desafio, região muito né? Grande. O gaúcho o Nordeste, diz que o Nordeste é barrista. Como é que fica? E o gaúcho também, né? Talvez seja por isso tanta afinidade. Mas eu fiquei, assim, pasmo. Primeiro, como eu disse, né? Líder recém-promovido e tal, né? O João, eu tô surpreso com o teu convite. Eu preciso te dizer isso. Mas eu vou ter tempo para pensar nisso aí, porque é uma mudança muito estrutural na minha vida e eu não posso fazê-la sem ouvir minha família. Ele, não, você tá certo, é isso mesmo, até porque eu não autorizaria tu ir sozinho, tem que ir com a tua família, é uma condição sine qua non para assumir a região. Meu filho pequeno na época tinha acho que 10 anos, Aí, enfim, isso era uma segunda, fui no jantar, mas a cabeça, né, virando. Na quinta-feira ele me liga, Gaúcho, já definiu, pô, você me falou que eu tinha tempo para pensar, mas eu já tinha, pô, a hora que eu boto na cabeça eu já vou pesquisar. Comecei a pesquisar aluguel, naquela semana toda eu já vi tudo. Custo de mudança e tal, enfim, o que precisava, colégios, né, com melhores aprovações no Enem, já pensando no meu filho lá na frente, e já tinha almoçado com minha esposa. Ela disse, ó, aí que eu digo, ela disse, ó, tu vai ter que parar de trabalhar, porque assim, primeiro que a gente tá indo para uma região que eu não conheço absolutamente ninguém, só tinha vindo em Recife, no caso, né, em Pernambuco, uma vez a Porto de Galinhas, um evento da própria Tóquio, mas não conhecia ninguém, nada, zero. Qual o tamanho do Nordeste? Para que todo mundo tenha noção desse desafio. Quantas sucursais eram, quantos funcionários estavam alocados aqui? Alguns dados eu me lembro muito de cabeça. Vou trazer aqui. Só para descontrair um pouquinho. E o Grêmio? Continua virando. Ó, eu gosto muito de futebol. Para quem me conhece sabe, mas para quem não me conhece já saiba. Então eu tenho alguns times que eu torço no Brasil.
O Grêmio, óbvio, meu time... Eu digo que eu não sou gremista, eu sou primeiro qualquer time que jogue contra o Internacional. Depois eu torço pro Grêmio. Então a minha lógica é essa. E aí eu torço por exemplo, em Recife eu adotei Sport Recife. Bahia, eu sou Bahia por quê? Porque o Bahia foi campeão brasileiro em cima do Inter dentro do Beira-Rio. Isso pra mim é um negócio que eu sempre vou ser Bahia. Eu digo, eu sou Bahia, bora Bahia! E no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, rapaz, ali eu não tenho um time assim que eu tenha uma afinidade maior. São Paulo é São Paulo, gosto de São Paulo, time que ganhou muitos títulos, né? Mas falava dos números aí, Thiago, então vamos lá. Eu cheguei em julho de 2012, aliás, amanhã eu faço 13 anos de Nordeste, né? A gente chegou aqui, a produção em 2011 da regional eram 55 milhões de reais. Em 2024 a gente fechou 577 milhões de reais, ou seja, mais de 10 vezes o que era o negócio. E um detalhe importante, com o mesmo quadro de funcionários praticamente, que claro, tem uma contribuição da Tóquio, evolução tecnológica, tem tudo isso. Eu acredito que tá cheio de gente curiosa agora para saber como... Cresceu 1000%, foi isso mesmo? Foi. Na época nós tínhamos 555 corretores, se eu estou correto, e hoje tem quase 2.800. Lembrando que quando a gente chama Regional Nordeste, a Regional Nordeste Tóquio Marine, ela é diferente da região geográfica Nordeste, que são 9 estados. A Regional Nordeste da Tóquio são 6. E na região Nordeste, geograficamente falando, eu não atendo Maranhão, Piauí e Ceará. Por quê? Porque lembra que essa região lá teve uma cisão, né? Foi dividida em duas. O meu par, que é da Regional Norte, ele mora em Fortaleza e atende os outros estados, ele vai até o Acre, somando Ceará, Maranhão e Piauí. Perfeito. É assim que funciona. Que desafio, né? Foi. E eu acho que o desafio foi bom, que você está aqui conosco ainda na ativa e esses números não param de crescer. Exatamente. E falando um pouquinho de história, né? A Tóquio é uma centenária e aqui no Brasil já tem uma operação diante da Real, né? Há mais, eu acredito, com 60 anos, né? 66, vai fazer dia 7 de julho agora. 66 anos. E essa história de tradição japonesa com o Brasil, como é que isso é representado no cenário do Nordeste? Qual é a representatividade hoje da Tóquio Marine diante do nosso Nordeste? Você, de fato, já tem uma história aí que tem um legado que muito nos honra, tem um carinho especial por todos que atuam diante do nosso mercado, em especial, acredito que todos os corretores de seguros, você tem esse carinho muito especial, mas como é que o Dalcin conseguiu também fazer que esse carinho que nós temos já por você, Dalcin, também seja transportado para Tóquio Marine Seguradora? Obrigado aí pelas palavras. Olha só, eu gosto de dizer que a cultura japonesa ela é cheia de particularidades. Uma vez eu ouvi de uma pessoa da nossa matriz, né, porque lá na matriz em São Paulo existem vários expatriados, que são pessoas do Japão que vêm trabalhar na Tóquio aqui, né, e isso é muito importante. Aí ele disse uma coisa para mim que me marcou, que assim, eles não são melhores que a gente, mas eles são mais determinados que a gente. E isso para nós é um grande ensinamento. Porque quando ele pega um projeto que precisa ser construído e trabalhado, ele leva aquilo muito a sério. E isso traz para nós também uma relação que eu digo que aí sim, para mim tem muito a ver com a cultura japonesa, confiança. E se a confiança ela é trabalhada ao extremo, com as nossas equipes e com os nossos corretores, isso nos dá a autoridade de traduzir o que essa empresa hoje é uma das maiores seguradoras do país. Só para você ter uma ideia, no ano passado, a Tóquio Marine produziu 13,4 bilhões de reais. E o que é legal isso, a gente precisa cada vez mais, Thiago e Max, e é um pedido para todos, falar para a sociedade o seguinte: desses 13,4 bilhões de reais, nós devolvemos à sociedade em sinistro, em indenizações, 6,5 bilhão. E eu gosto sempre de fazer essa analogia. Imagine a gente tirar da economia brasileira hoje 6,5 bilhão. É o orçamento, eu tenho certeza, de algumas pastas hoje do governo. É muito dinheiro, pessoal. E se for no cômputo geral, somado do mercado de seguros, por isso que eu digo, a gente precisa ter orgulho desse segmento que a gente trabalha, o quanto isso representa hoje na economia. E quando tu falou, quando a gente, antes das câmeras serem ligadas, estava conversando, que vocês tiveram uma audiência com o prefeito, não foi? A gente precisa cobrar as autoridades e demonstrar que o nosso segmento, sim, hoje,
É um segmento extremamente indispensável ao desenvolvimento da economia. Sem ele não anda. Nas palestras aí pelo Brasilzão que eu faço, eu digo, não existe hoje, pode olhar, país desenvolvido sem uma indústria de seguros forte. E o Brasil ainda não é uma indústria de seguros forte. No passado fechou 6,2% do PIB e a gente está caminhando para 6,5% do PIB. Mas se for pegar outros países aqui do lado, Chile, Argentina, esse índice ele é maior. E a gente precisa trabalhar que esse aculturamento da sociedade, que também as Corseg e outras entidades, Sincors, fazem conosco, a gente não precisa não tem que desistir desse trabalho. É um trabalho assim de muita determinação, de voluntariado, a causa e em prol do desenvolvimento desse mercado que é espetacular, eu digo, né? Eu vou ser sempre grato. Isso que a gente vinha comentando, né? A gente tem que ter um mercado ativo, mostrar à sociedade um pouco, né, do que quanto o seguro é importante no restabelecimento do equilíbrio, né, das pessoas que têm afetado por causa daquele evento, seja uma morte, seja uma batida de um carro e tudo mais. O que eu queria saber, e nosso público quer saber, é a Tokio Marine. Qual é esse DNA da Tokio Marine, né? Porque é japonês, mas eu não vejo nenhum japa por aí não, na Tóquio, né? A gente só vê realmente brasileiros atuando, né? Claro que na direção, possivelmente, claro que existe japonês, mas a gente não vê, né, no dia a dia nosso, né, entre corretor, seguradora, a gente vê um DNA mesmo de brasileiro na empresa. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu acho que aí tem um ponto bem importante. O Ferrara, que é o presidente, ele é o primeiro presidente não nipônico no Brasil. Ele está há mais de 10 anos na empresa. Eu entendo que todos os presidentes aqui, nesses 66 anos que faremos dia 7 de julho, foram muito importantes. Só que ter um presidente brasileiro, isso nos credenciou a voos maiores. Não é à toa que os números da Tóquio hoje, né, se demonstram no mercado de uma forma muito exitosa. E o Ferrara ele trouxe uma análise do mercado como conhecedor, como poucos aí desse mercado, para a evolução do todo. E lembrando que o Ferrara vem de que área? TI. Eu não conheço outro CEO de seguradora que venha dessa área. Tecnologia. Muito importante. E aí, o que aconteceu? A gente começou a fazer um investimento muito forte nisso. Vou te dar um exemplo. Antigamente, quem cuidava dos negócios, programas, contact center, todos esses setores na Tóquio eram empresas terceirizadas. Eu tenho capital intelectual para fazer isso, eu vou investir. E hoje a gente internalizou, são todos funcionários próprios. Na área de TI hoje, 100% são funcionários Tokio Marine. E isso nos possibilitou, como eu disse, a criar coisas que a gente nunca imaginava. Super App, outros tantos facilitadores para o corretor de seguros, para os segurados, né, que é essencial. Eu gosto de dizer o seguinte, né, Max? Eu sou um pouco, digamos assim, dinossauro nesse segmento. E eu tenho um filho que formou em ciência da tecnologia, Lucas, que trabalha nessa área já tem 3 anos. Só que é um menino de 23 anos que não quer ter carro, sequer tirou a carteira de habilitação, mas que já tem renda para consumir os produtos de seguro. Vou te dar um exemplo. Um dos produtos que ele consumiu nosso foi o Vida Individual. E eu fui entender o seguinte, que a abordagem nesse menino é diferente da abordagem nossa, que é outra geração. E esse é um dos maiores desafios no mercado, que hoje a gente tem entre 5 e 6 gerações de consumo no meio desse bolo todo, desse gigante mercado. Só que qual foi o gatilho para ele comprar o produto? Nós almoçando um dia no shopping, ele insatisfeito com a nutricionista dele em Recife, que pagava 150 a consulta, nem era muito caro, mas 30, 40 minutos de traslado, né, para ir e para voltar. E aí eu pensei, pô, caramba, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Cara, Lucas, vamos fazer o seguinte, na segunda-feira eu vou pedir para um corretor te ligar e te fazer uma proposta. Mas o quê, pai? Eu tenho um produto lá, seguro de vida, mas aí começa, né? Não, vou morrer, eu sei, eu te entendo. Porque pro jovem, a questão não tem família, a morte é um negócio tão intangível que ele nem dá bola. Mas o serviço, sim, não, mas lá eu tenho a nutricionista por vídeo. Ele, opa, por vídeo, pai? É. E tem um personal trainer, faz academia. Opa, quero. E aí imagina, dos 150 que ele pagava por mês praticamente na nutricionista, vamos lá, 1.500 por ano, ele fez um seguro de vida de R$300 no ano, pagou à vista e usa hoje personal trainer, que é um dos serviços embutidos nesse produto,
e a nutricionista. E tem outros tantos, né, Você serviços, já tá mas dando ele é site dos diferenciais da Tóquio Marine. Perfeitamente. Um seguro de vida que tem a possibilidade de fazer consulta de nutrição através de teleconferência. exatamente. Que bacana. Hoje a Tóquio Marine, ela tem esse dualismo, né? Ela não descaracteriza a sua tradição, aquela carteira de cliente que tem uma necessidade de proximidade do seu corretor de seguros, mas vocês cada vez mais vêm se tornando uma empresa tecnológica, competindo de igual para igual com as startups que hoje, né, que são insurtechs, que nascem diante do mercado com produtos inovadores. Então esse seu público que você acabou de citar, no caso do seu filho, ele se enquadra muito bem no perfil do novo consumidor Tóquio Marine Seguradora. Isso. A gente precisa entender, como eu disse, né, dessas 5, 6 gerações, como que a gente aborda e o que a gente vai colocar de facilidade, que é o que vai atrair essas pessoas a adentrarem nesse mercado, melhor dizendo, né? Então a Tóquio investiu muito nisso. Mas eu preciso também dizer uma coisa muito importante. A gente não pode perder o nosso maior pilar, que é o relacionamento. Esse sim, ele faz a diferença lá na ponta. Porque hoje, se for pegar as maiores seguradoras, Max e Thiago, pelo menos elas têm produtos assim similares e serviços. E é o relacionamento que diferencia a gente. Então, eu não abro mão, a companhia não abre mão de ter essa presença física lá de qualidade, com a escuta ativa do corretor, que é o que fez construir essa companhia. Eu lembro um programa lá atrás, na época do antecessor do Ferrara, que é o presidente Akira Harashima, ele criou um programa que era erro zero atrás do zero. A gente ia nesses fóruns, que nem fizemos hoje, nós saímos com 2, 3 páginas de flip chart preenchidas de melhorias necessárias para o nosso negócio. E o que diferencia? A gente sempre levou isso a sério. Porque a gente levava aquilo para a matriz e depois fazia devolutiva para todo esse público. E a partir disso, várias melhorias foram construídas. Agora, não é um processo estático. Por exemplo, de 2, 3 anos para cá, nós criamos outro programa que chama Conectados, que é justamente isso, levar um grupo de corretores selecionados para São Paulo, mostrar a companhia para eles, mas essencialmente ouvi-los de toda a experiência que ele tem de mercado, que é muito mais de mais qualidade que a minha, que atendo só Tóquio. Vocês têm 10, 15 companhias seguradoras e 10, 15 experiências diferentes e exitosas para me trazer e para mim aprimorar os produtos. Isso que você fala, Ronaldo, tem todo sentido para a gente também, né? A gente procura sempre estar uma relação próxima com o cliente, porque hoje a gente vê também as companhias seguradoras que elas fazem o quê? Elas investem muito em tecnologia, né? E excepcionalizam o atendimento humano, a humanização. Estão falando no mercado de saúde, né? Mas em seguro também isso é muito presente. A gente vê uma fuga muito de companhias seguradoras, né? Que não prezam por esse atendimento humano, que é tão essencial no nosso dia a dia, ainda mais num atendimento técnico. A gente sabe que seguro tem muitas peculiaridades, né? Muitos sistemas, e hoje tantas inovações, tanta assistência, tanta coisa, que realmente o contato humano ele faz diferencial, e a gente parabeniza a Tóquio por ter isso ainda e conservar realmente esse atendimento muito próximo com a gente, corretor de seguros, que facilita no atendimento dos clientes gerais. Eu queria fazer um questionamento. Eu vejo muito a Tóquio, né, nesse percurso histórico meu. Você disse que a gente era da mesma geração, mas não é bem assim não, viu? É um pouquinho diferente. É porque eu sou careca, aí fica com tá bom. coisas, né? Comentário aceito. Então, a gente vê, né, as seguradoras, e a gente queria entender um pouco da Tóquio, que a gente vê um crescimento muito exponencial. Né? E a gente vê a criação de vários produtos que tem elevado, que a gente acaba no mercado fazendo semelhança, seguradora e tal, e a gente fica, puxa, como é que a Tóquio está crescendo tanto assim, né? E cresce assustadoramente, né? Surpreendente, de fato, quando a gente faz comparações do tempo de atuação da Tóquio aqui no Brasil, com companhias seguradoras que atuam muito mais tempo, que tem um perfil, principalmente falando do automóvel, né, que já tem uma tradição diante do seguro de automóvel, e ver a Tóquio Marine se destacar na ponta realmente, competindo de igual para igual com companhias seguradoras grandes, que até então eram consideradas, vamos dizer, a número 1. Né? Hoje a gente vê a Tóquio... É como a gente, né, para que o público entenda, a gente vê a Tóquio, digamos assim, pouco tempo lá em 15ª.
E hoje a gente já vê a Tóquio entre quarta, né, terceira colocada, e a gente fica, caramba, tá crescendo muito rapidamente. E eu não sei se é a minha impressão, mas minha impressão é que vocês estão sempre lançando produtos no mercado, lançando tecnologia. Né, e essa proximidade com o corretor de seguros. Eu estou certo disso? Tá, muito certo, sem dúvida. É um dos pontos que nos diferenciam, né? Além, como eu disse, do relacionamento. Veja só, vou trazer uma inovação aí recente que tem tudo a ver com o IA, né? O quanto a IA, para o corretor não se assustar, né? Ela é importante no nosso dia a dia, essa tecnologia, ela é essencial do desenvolvimento de todos os negócios do corretor, das seguradoras, do mercado. Mas a gente possibilitou, por exemplo, que quando o corretor vá fazer o aviso de sinistro, que ele faça abertura por quê? Telefone. Voz. Uma mensagem. Voz. Gente, olha que interessante, sabe por quê? Às vezes o cara escreve, ele quis dizer uma coisa, eu entendi outra, no fim o sinistro até vai para a sindicância. Não é verdade? É verdade. E no momento que eu faço aqui a descrição por áudio, ela fica mais perceptível para o cara lá que vai ouvir e mais fácil para o cara aqui, porque ele resolveu aquele problema rápido. 1 minuto, 2 minutos da descrição de uma ocorrência, de um sinistro de automóvel, por exemplo. Então, uma inovação que a Tóquio trouxe para o mercado para facilitar a vida do corretor. E é justamente isso. Quando a gente cria produtos, serviços e inova em tecnologia, a gente sempre disse, a gente quer para o corretor que ele tenha a Tóquio como uma seguradora de fácil operação. Eu preciso que o corretor entenda que o DA de quando a DA, ele olhando por companhia, DA de ele trabalhar com a Tóquio é menor que outras, porque ele investe menos tempo para resolver um problema, o sinistro é ágil, a emissão é muito rápida, a comissão entra rápida, eu pago a oficina rápido, eu resolvo problemas de guincho rápido e estou sempre com a equipe lá com vocês apoiando no desenvolvimento de negócios. O que eu vejo muito na Tóquio, Ronaldo, sem querer tirar muito a palavra, é que a gente, enquanto corretor, né, temos as demandas do dia a dia e às vezes a gente fica procurando alocar o risco. Será que aquela seguradora vem e tal? E a gente vê na Tóquio, né, realmente aquela prateleira cheia de produtos. Isso nos dá um conforto. Lá é como se fosse, né, a gente até fala um pouco da Dósia também, como se fosse Posto Piranga. Não tem? Lá tem, na Tóquio tem, né? E eu queria puxar um pouquinho, né, para que o nosso público, os nossos clientes que estão nos assistindo também, possa entender o máximo possível do que são esses produtos revolucionários. Né? Eu vejo aí que tudo que vocês desbravam acabam já beirando a liderança, né? Eu vou citar um exemplo aqui que vocês entraram nos seguros de aluguel, que era dominado, né? Ainda tem uma grande participação de uma seguradora do mercado, mas vocês cada dia galgando o seu espaço e cada dia mais crescente, que eu digo, epa, será que vai conseguir chegar a ser pioneiro? Então você tem o seguro de aluguel, você tem o seguro imobiliário, então vocês invadiram... O Vida, né? O Vida é uma realidade na Tóquio, né? Forte, crescente. Muito. E agora vocês lançam no seguro de aluguel a biometria para dar mais segurança também, então mostrando a vanguarda, né, que vocês também estão. Então fala um pouquinho inicialmente do seguro de aluguel e o posicionamento da Tóquio. Os produtos, né, que a gente citou um pouquinho, né, Exatamente. em especial do aluguel. Vamos iniciar pelo aluguel, né? O aluguel é um case de muito sucesso na companhia, por quê? Até pouco tempo, esse mercado era dominado pela primeira colocada, que é a mesma até hoje, em torno de 60% a 70% de todo o mercado. A Tóquio decidiu entrar nesse produto tem 6 anos, mais ou menos. Aproximadamente isso, 6 anos. E a Tóquio hoje é a terceira e já batendo a água aqui na segunda. Então, a gente cresceu demais nesse produto. Mas por quê? Porque a gente vai lá no corretor e tem a escutativa, pratica a escutativa com ele para criar um produto que realmente faça sentido e faça diferença para ele alocar os riscos aí dos seus clientes. Então esse produto, para mim, hoje é um dos tantos de grande sucesso na companhia, porque em apenas 6 anos a gente aí galgou diversas posições e, como eu disse, eu acredito, é minha projeção, que até o final do ano a Tóquio ela assuma a segunda colocação nesse produto. Porque eu começo a comparar o quanto o segundo colocado cresce e o quanto nós estamos crescendo. Falasse aí, Max, em produtos de vida, e dentro da linha de vida, eu já citei alguns aqui de serviços do Vida Individual, dei o exemplo do meu filho. Eu não sei se tem como a produção fazer, mas vou botar aquelas palminhas. Bom, obrigado. Você fala, me dá vontade aqui de bater palma. Aí, parabéns. E outra coisa, né, que eu digo, como o seguro é um risco que deve ser alocado
nas questões que o mercado exige. Primeira delas, tem que ser com um corretor de seguros. E segundo, com uma seguradora. Recentemente nós vimos, né, a Quinto Cred, o que aconteceu. Né? Como é importante ter o risco alocado para a segurança de todos. E a seguradora está botando a pedra, né? Olha, cuidado. Perfeito. Cuidado com isso. Uma já foi. Avisando. Quantas virão, né? Agora, que é uma questão relacionada a essa Quinto Cred, nos trouxe uma oportunidade, porque várias imobiliárias começaram a procurar quem? Corretor de seguros. Opa, claro. Fiquei com medo, agora vamos fazer o negócio certinho? Vamos. Faz com o corretor, faz com a seguradora, que aí não vão ter problema. Solvência é a nossa palavra. Bom, da linha do Vida eu dei exemplo do meu filho, né? Mas eu queria falar aqui no Funeral Mais, que é um produto também novo no portfólio. Cliente aqui, viu? Olha aí, obrigado eu pelo privilégio. Porque assim, além de ele ser um produto diferenciado, porque ele tem a cobertura básica ali de morte, qualquer causa, vamos chamar assim, mas tem a questão de jazigo, né, cremação, que é possível, mas ele te dá auxílio aonde para a construção do testamento e inventário. Como é importante ter esse suporte no momento de grande dificuldade. Eu tive a perda do meu pai, não existia esse produto à época, e como eu gostaria de tê-lo hoje. Porque nessa hora a tua cabeça nem pensa nessas questões, né? E como é importante ter esse esteio, esse suporte, para que ele ajude no momento assim, de dificuldade. E um dos mais novos, que também entra na nossa linha de vida, é o seguro viagem. A gente lembra, já tinha o Viagem Internacional e agora entramos com o Viagem Nacional. E no Internacional, o cupom de desconto, invariavelmente aí, entre 50%, 55%, 60% de desconto, e depende da época promocional, né? E é um seguro tão importante aí de contratação. Aí já é uma promessa mais atual, né? Isso. Daqui a pouco vocês já estão lá despontando já e disputando o mercado na liderança. É verdade. Eu queria dividir, Ronaldo, que quando você fala isso, né, e com o público, que eu também fui consultado por vocês, talvez você não saiba também, mas existe uma escutativa, né, que me ligou para poder falar, dar opiniões sobre um possível produto do mercado. Eu gostei bastante, vocês estão de parabéns, isso é real mesmo, é bom dividir essa experiência. Então me indagaram bastante, né, mas para ver a experiência, para que vocês possam, talvez, aí eu dei a entender, né, que ia ter um novo produto lançado aí no mercado, então dividir com todos vocês isso. O funeral, eu também queria, né, destacar que eu fiz esse seguro, então eu tive a experiência disso, né, que é justamente, né, preparar o inventário, ter um sistema, né, que dá todo o suporte, faz perguntas e faz... O pessoal já está entregando, né? Que eu já deixei o testamento já pronto. Apesar de ser muito novo, né? Isso. Não é da minha geração, inclusive, ele fez questão de frisar isso. Então, prepara isso, porque eu acho que é isso, né? E ainda dá a grande preocupação você ter um seguro de vida, é que é a aquisição do jazigo, que muitos não dão, né? Essa cobertura. E a Tóquio Marine, ela tem esse preparo, essa cobertura. E a gente vê que tem muitas empresas no mercado hoje que disputam, e a gente vê a disparidade de preço. Vamos falar de preço, o consumidor quer saber, né, o preço, que é um custo altamente acessível, né, comparado aos produtos que hoje tem no mercado. Então, é uma cobertura altamente segura. Porque tanto falou do Quinto Cred, né, o Quinto Cred é uma ameaça no mercado, também nós sabemos, essas empresas estão no mercado, porque não tem a chancela e a fiscalização da SUSEP também. Então, a seguradora é um produto que realmente é credibilizado no mercado, não é isso? Perfeito. Quando a gente fala em credibilidade, eu gosto sempre de trazer isso para o consumidor, né? A cada apólice que eu assumo, eu sou obrigado a constituir um fundo de reserva, grosseiramente falando. Então, vamos lá, se fechou um seguro comigo de R$2.000, eu pego 100, R$200, eu tenho que compor esse fundo. E o que é esse fundo? Essencialmente é o que lastreia e dá segurança no momento de infortúnio. A gente está falando no Rio Grande do Sul, na primeira tragédia, que foi em maio de 2024, 6 bilhões indenizados. Vocês imaginam se, vamos lá, associações, cooperativas ou outra, né, algo que o vale assim, em termos de garantidores, vamos fazer assim, tem suporte para botar na mesa de um dia para o outro 6 bilhões de reais, que é o que praticamente aconteceu naquela região. E por que as seguradoras conseguem? Justamente porque elas são obrigadas legalmente a compor essas reservas que hoje ultrapassam 1,3 trilhão de reais. Esse dinheiro está lá para garantir. Isso aí, dizer, ó, eu sou seguro, a gente é solvente e tem como fazer jus a todas essas indenizações. E aí, muito bom esse teu depoimento do funeral,
porque eu digo assim, como é importante a gente falar para a sociedade de alguém que consumiu um produto, que está satisfeito com a cobertura e mais, né? Vários depoimentos que a gente tem aí de pessoas que já utilizaram o seguro e que conseguiram recompor sua renda, conseguiram de certa forma prover o sustento da sua família. Eu gosto de dar um exemplo que aconteceu na Tokio Marine. O médico fez um seguro vida individual conosco de um capital até elevado, se eu não me engano, foram 3 milhões de reais, 2 milhões, eu não me lembro mais, mas é um capital elevado. E a filha dele também estava estudando medicina. E a família não sabia que ele tinha seguro. E o que aconteceu? O pai médico faleceu, essa filha foi falar com quem? Com um corretor de seguros. Olha que coisa linda isso aí. Aí o corretor falou, não, o pai de vocês fez um seguro de vida, né, na Tokio Marine e vai, de certa forma, lhe ajudar a dar continuidade, porque ela falou pro corretor, olha, eu prometi pro meu pai que eu ia ser médica, que nem ele. Olha a promessa, né, o quanto se impacta. Sim. E é emocionante, né? E aí o corretor falou, não, teu pai tem um seguro aqui de 2, 3 milhões, como eu disse, vai conseguir constituir, dar continuidade aos teus estudos, né? Isso são histórias que a gente vê diariamente e que são importantes a gente compartilhar. Ronaldo, a gente já está partindo, né, pro final, e assim, a gente não pode perder a oportunidade. Você, de fato, tem um legado histórico diante desse mercado de seguros, né, hoje, quanto diretor da Tokio Marine, mas também presidente do Sindiceg, né, Norte e Nordeste, conhece muito bem a região Sul. Então, diante de toda essa história, qual a reflexão, a mensagem que você pode deixar para a gente num cenário de seguro para os próximos anos? Estamos vivendo aí, como você citou, incertezas no Rio Grande do Sul. A gente sai de uma pandemia, né? Entendemos que o mercado precisa ter liquidez, precisa ter solvência para que o mutualismo realmente se faça. E diante desse cenário, com toda a sua experiência, o que é que você enxerga do mercado securitário, do mercado de seguros para os próximos anos, quanto uma das lideranças do nosso setor? Hoje o Thiago falou uma frase, eu gosto de ouvir frases assim, a gente sair dali reflexivo, né? Mas uma das coisas que ele disse, e que eu acredito muito, Thiago, é que a gente só vai conseguir continuar trilhando uma jornada de sucesso se a gente se unir. Por mais que existam divergências, eu entendo, mas a gente precisa se dar as mãos, foi o termo que tu usou hoje, para que a gente contribua. Parabéns aí, Thiago. Não é da minha geração, mas a frase foi boa. Palmas aí também. Mas como, aí voltando, né, como é importante, uma frase simples, mas que é impactante e demonstra o quanto a gente ainda precisa, sim, evoluir nesse quesito. E eu falava muito isso no sindicato. Quando está líder ali, é um trabalho voluntário, no nosso caso liderando 13 grandes companhias seguradoras, mas todo mundo tem que dar sua cota à parte. Todo mundo tem que entender que dentro desse contexto, que é um grande mercado, precisa contribuir para evoluir. E aí o meu pedido, Max e Thiago, a gente precisa investir em educação financeira nesse país, que é extremamente carente, e educação securitária está aqui nesse guarda-chuva da educação financeira. Se a gente não investir aqui na base, que nem muitos países que hoje são grandes na indústria de seguros, não vai dar certo. E isso a gente só vai conseguir com a união de todos os agentes que estão aqui, Sincoras, Corseg, sindicatos, seguradoras, securitários, corretores, todos que fazem esse grande mercado hoje, que mais de 120 mil corretores, se eu não estou errado, né? Perdi a conta já de quantos securitários, mais de 100 seguradoras aí, e que sim, a gente precisa trabalhar em prol das nossas companhias, mas em prol do desenvolvimento do mercado. Isso não é fácil, porque requer humildade, né? A gente quebra algumas questões relacionadas a ego, mas que eu acredito muito que pode dar certo a gente fazendo juntos, que nem tu comentasse hoje. Fantástico, é isso mesmo, o mercado precisa de união, precisa de fortalecimento, né? E a gente precisa de mais podcasts também, né? Para poder produzir conteúdo, né? Para que as pessoas saibam um pouco mais, né? Muito honrado, viu, Ronaldo, você estar aqui dividindo sua história, uma história fantástica, né? Como o Max disse, né? Você está no mercado por causa de um batom, viu? Nossa. Batom. Então foi bem lembrado. Começou lá. Foi mesmo. E você está fazendo uma história belíssima, né? Ainda continua, ainda tem muito tempo ainda, apesar de ser da outra lenha para queimar, né? Apesar de ser da outra geração, né? Mas muito feliz por você estar aqui. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso podcast.
Tá? Também somos muito honrados, né, em ter a Tokyo Marine como parceira, e muitos dos projetos que fizemos juntos também nos honra bastante. Estamos aí para, inclusive, desenvolver outros, né, participar de campanhas e tudo mais. Também agradeço, né, até o convite também de conhecer naquela época. Não deu para eu poder ir participar do programa de vocês, mas agradeço muito, né, quem sabe em outra oportunidade a gente tenha de estar lá, acredito que teremos. E estamos chegando ao fim, né? Mas a gente quer que nesse final você possa deixar uma mensagem, né, para todo mundo que está nos assistindo, né, da Tokyo Marine, do Ronaldo, né, o que é que vai fazer realmente esse mercado pujante. Fique à vontade para falar, né, a mensagem para todo mundo que nos assistiu, vi um pouco do Ronaldo e vi um pouco da Tokyo Marine. Faça uma mistura final aí. De fato, realmente, a Tokyo Marine é uma empresa que deve ser seguida, é um exemplo hoje diante do nosso mercado securitário. Muito bom, obrigado aí pela oportunidade. Eu queria falar de duas palavras, né? A primeira delas é empatia, que na pandemia parece que a gente muito falou nessa palavra e depois parou de praticar, né? Então é um dos pontos que eu deixo aqui como reflexão, mas principalmente gratidão. Né? Gratidão a esses corretores que sustentam hoje os nossos empregos, a verdade é essa. Gratidão à minha equipe, que também viabiliza eu estar nessa região, né, 13 anos, como tu disseste no início, me considero um nordestino e hoje sou de fato e de direito, porque em 2023 eu recebi o título de cidadão recifense na Câmara de Vereadores. Isso muito me orgulha. Maravilha. Eu gosto de falar isso com muito orgulho, porque realmente estou aqui 13 anos, em uma região que eu gosto muito, de pessoas que me acolheram muito bem. E a partir disso, né, além desse agradecimento à minha equipe, que eu hoje falei inclusive o quanto eu amo eles, né? A gente faz um trabalho incrível nessa região, mas a todos os meus colegas securitários e meus colegas da matriz da Tokyo Marine também. Maravilha. Parabéns. Então, chegamos ao fim, né? Mais um, né? Então, eu queria pedir a todos vocês, né, que curtam o nosso canal, né, que cliquem aí no sinalzinho, né, para receber as nossas notificações e deixem seu comentário também, né, porque a gente precisa desse incentivo, né, para estar ativo aqui, trazendo mais inovação, trazendo conteúdo para vocês, né, e é isso. Isso é o DosiaCast, um conteúdo do mercado de seguros e da Dosia Corretora de Seguros. Um grande abraço para vocês e até o próximo episódio. Forte abraço!